Quem manda sou eu, deixar bem claro. Eu tenho poder de veto, ou você é um presidente banana agora? Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. O troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada. Uma demissão a cada 8 dias. Essa é a média do governo Jair Bolsonaro até agora. Desde a posse, já caíram 4 ministros e 31 funcionários de segundo escalão. A área mais afetada foi o Ministério da Educação, com 9 substituições no segundo escalão e uma troca de ministro. Eu só apresento a minha renúncia ao presidente da República, ou ele me demite. O presidente anunciou numa rede social a saída de Vélez. Quem assume o cargo é Abraham Weintraub. Parte das demissões está ligada ao alinhamento ideológico com o governo. Foi o caso dos ex-ministros Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, e Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Também do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy. Eu já estou por aqui, o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. Ele está com a cabeça a prêmio já tem algum tempo. E do ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, criticado pelo governo após o registro do aumento do desmatamento na Amazônia. A maneira que eu me manifestei com relação ao presidente criou um constrangimento que é insustentável. Então eu serei exonerado. Até hoje, ninguém foi afastado por causa de denúncias de corrupção. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, permanece no cargo, mesmo denunciado na sexta-feira no inquérito sobre o uso de candidaturas laranja no PSL em Minas Gerais. Álvaro Antônio foi indiciado pela PF por crime eleitoral em 2018 e por associação criminosa. Quais os critérios para as demissões do governo? Que áreas foram mais afetadas? Que comparação se pode fazer com o padrão das demissões em governos anteriores? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e converso com o repórter Daniel Gulino, que cobre o dia a dia do Palácio do Planalto em Brasília, e com o editor de País, Tiago Prado. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Daniel Gulino, 35 demissões no primeiro e segundo escalões do governo até agora, mas nenhuma demissão por denúncia de corrupção, né? É isso mesmo, Carol. A gente vê, principalmente nos últimos governos da Dilma Rousseff e do Michel Temer, que foram muitos ministros demitidos por corrupção, acusados, suspeitos de corrupção. E aí agora, em toda essa lista, não tem ninguém que saiu por ser acusado, inclusive um ministro do Turismo que foi denunciado na última sexta-feira pelo aquele caso lá de laranja das eleições. A tendência é continuar no governo. Pois é, levantei aqui alguns números dos governos passados. Olha, no governo Lula, em 8 anos, 2 mandatos, 9 ministros foram demitidos por causa de denúncias. Eu me sinto traído. Mesmo sem prejulgá-los, afastei imediatamente os que foram mencionados em possível desvio de conduta para facilitar todas as investigações. No governo Dilma, a gente lembra da faxina ética, em 2011 e 2012, naquele período de 9 meses foram 7 ministros. Qualquer atividade inadequada, mal feito, que foi constatado no governo, mantida a presunção de inocência, eu tomarei providências. E no governo Michel Temer, também 7 ministros em 2 anos de governo, afastados por causa de denúncias. O ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Então a gente tem um padrão diferente aí nesse governo Bolsonaro, né, Daniel? Aqui no governo Bolsonaro vários motivos essas demissões, mas tem muitas pessoas que foram de frente, bateram de frente com o presidente ou com pessoas próximas dele, como o filho Carlos, por isso acabaram saindo. Tem aquelas disputas de poder entre a ala mais ideológica do governo e a ala militar. São vários motivos que levaram a essas 35 quedas até agora.
Ulino, pelo menos 2 ministros caíram por embates ideológicos com o presidente, né? O ministro Gustavo Bebiano e o ministro Santos Cruz. O presidente achou que teve uma quebra de confiança com ele. O Bebiano também está no caso dos laranjas, que pega o ministro do turismo também, porque ele era presidente do PSL durante a eleição. E enquanto ele estava sendo questionado, ele até deu uma entrevista para o Globo dizendo que tinha falado 3 vezes com o presidente. Não, tá tudo bem, falei com ele ontem várias vezes. Você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. E aí o Carlos publicamente negou, falou não, o Bebiano está mentindo, não falou com o presidente. E aí começou uma disputa entre o Bebiano e o Carlos, que terminou com a saída do Bebiano. O Santos Cruz virou alvo do Carlos e também do Olavo de Carvalho, né, que começou a criticar publicamente. Criou-se um mal-estar ali, ele até pareceu que ia continuar no cargo, mas aí depois de um tempinho desses conflitos, acabou caindo. E essa questão do Santos Cruz é interessante, Carol. Eu estava falando, a gente procurou alguns desses demitidos, e o Henrique Pires, que era o secretário de Cultura do Ministério da Cidadania, que hoje é o cargo equivalente ao Ministério da Cultura, ele disse que a saída do Santos Cruz foi um marco, porque mostrou que qualquer um poderia ser demitido. O Santos Cruz é um general respeitadíssimo do Exército, tanto no Brasil quanto no exterior, e ele acha que depois da saída do Santos Cruz, muitas pessoas, muitos ministros, dirigentes ficaram com medo de contrariar o Bolsonaro. E aí o Henrique Pires, que acabou saindo um tempo depois por contrariar o ministro Osmar Terra da Cidadania, ele acha que é isso que falta no governo, pessoas que tenham coragem de sentar com o Bolsonaro e falar, não, presidente, não é isso, é assim. Ele até acha que o presidente consegue ouvir e mudar de opinião, mas na opinião dele falta pessoas de cabeça branca, como ele disse, mais experientes, que possam sentar e conversar com o presidente. E os outros 2 ministros que caíram foram situações um pouco diferentes, né? O Ricardo Vélez, da Educação, o presidente avaliou que não estava desempenhando ali a contento suas funções, e teve também o ministro Floriano Peixoto. O Ricardo Vélez, o presidente até faz elogios à pessoa do Vélez, mas diz que não deu certo como gestor. Que lamentavelmente chegou a situação de nós temos que substituir o nosso querido Vélez, uma pessoa simpática, amável, competente, mas a questão da gestão deixou a desejar. A gestão do Vélez foi muito tumultuada, por isso que na nossa lista é o Ministério da Educação que mais tem demissões, foram 10 demissões, porque enquanto ele ia tentando se manter no cargo, ele ia mudando o segundo escalão do ministério, trocou de secretário executivo 2 vezes, e foi tentando e acabou não conseguindo se manter. E o Floriano Peixoto, ele acabou saindo numa reorganização do Palácio do Planalto, mas não saiu do governo, ele acabou ganhando um prêmio de consolação, que é a presidência dos Correios. A gente já citou aqui os casos do Bebiano e do Santos Cruz. Mais alguém saiu do governo por entrar em rota de colisão com o Carlos Bolsonaro, filho do presidente? Também teve o Floriano Barbosa, que era secretário de comunicação, e como o Carlos é bastante ligado nessa área de comunicação, das redes sociais, acabou os 2 entrando em conflito e o Floriano saiu. Aliás, essa área de comunicação do governo é uma das que tem uma alta rotatividade, né, Guliano? Isso, até agora, abaixo do secretário de comunicação tem o secretário de imprensa, que é a pessoa responsável pelo contato com a imprensa, com os jornalistas, e já foram 3 secretários que caíram, e agora o cargo está até vago. O último que saiu ficou cerca de 1 semana no cargo. Sempre atuei com o objetivo de melhorar o relacionamento do governo com a mídia em geral. No governo Bolsonaro, não consegui. E aí depois, no Planalto, fizeram piadas chamando esse cargo de cadeira elétrica, touro mecânico, porque ninguém consegue ficar nele. E está até agora vago, não foi preenchido. E tem outros órgãos também com rotatividade alta, né? A Apex e o INEP. Cada um já tiveram 2 demissões, estão no 3º dirigente. Quais são as outras causas para demissões? Tem também pressão parlamentar, pressão de bancadas? Tem sim, Carol. A bancada ruralista, que é um setor do Congresso que é bem forte nesse governo, até agora já conseguiu derrubar 2 dirigentes. Um foi o Franklin Berg Freitas, que era presidente da FUNAI, e o outro ainda está para ser confirmada, né? Mas é o João Carlos Jesus Correias, do INCRA, que a saída dele já foi decidida e deve ser confirmada nos próximos dias. Os 2 desagradaram
a bancada ruralista e acabaram perdendo essa disputa. Tem um aspecto interessante dessas demissões que, em alguns casos, elas são feitas publicamente, né? Antes da demissão, o presidente Jair Bolsonaro já demonstra publicamente seu descontentamento e aí precipita a saída do cargo. A gente sabe como o presidente, às vezes, fala muito de improviso, assim, e já teve 3 casos dessa linha. O primeiro foi o presidente dos Correios, o ex-presidente Juarez Cunha. O Bolsonaro estava no meio de um café da manhã com jornalistas e aí disse que estava insatisfeito com ele porque ele estava agindo como um sindicalista e que provavelmente ia demitir ele, e foi isso. Criticou a ida do atual presidente ao Congresso, porque ele ficou atuando como se fosse sindicalista e se posicionou contrário à privatização dos Correios, que é a pretensão do governo. Aí no dia seguinte, era um sábado, o Bolsonaro estava saindo do Palácio do Alvorada, parou para falar com os jornalistas e começou, sem ser perguntado, a criticar o então presidente do BNDES, o Joaquim Levy, falando que estava irritado com ele porque ele tinha colocado um diretor no BNDES que seria ligado aos governos do PT. E a situação ficou insustentável, tanto esse diretor quanto o Levy pediram demissão nas horas seguintes. E um pouco depois teve o caso do Ricardo Galvão, do INPE, que é aquele órgão que contabiliza as queimadas na Amazônia. E aí o Bolsonaro também, num café com jornalistas, criticou ele, falou que colocou em dúvida os dados do INPE e colocou em dúvida se o Ricardo Galvão não estava a serviço de alguma ONG. Tá certo. Gulino, obrigada pela participação. Até mais. Nada, Carol, eu que agradeço. Um beijo. Thiago Prado, por que essa questão ideológica é tão marcante na relação do Bolsonaro com a equipe dele? Olha, Carol, acho que a questão ideológica foi bem marcante na campanha do Bolsonaro durante a campanha. E ele mantém uma agenda muito forte aí, mesmo no governo, olhando para esse eleitor que considerou a agenda ideológica importantíssima na campanha. Então, acho que por isso, em determinados momentos, esse tipo de aceno para esse eleitor torna-se muito importante. Aí eu acho que vale a gente olhar um pouquinho para o caso do Sérgio Moro. O presidente e Sérgio Moro, eles tiveram algumas discordâncias ali em público com relação a alguns temas, né? Jair Bolsonaro queria e conseguiu fazer mudanças na superintendência da Polícia Federal aqui do Rio, e o Moro, ele era contra no primeiro momento, enfim. Acabou acontecendo isso, mas Bolsonaro não conseguiu mexer no comando da Polícia Federal em Brasília. Essas coisas eventualmente podem mudar, mas ele está no cargo, permanece no cargo e tem a minha confiança. E o Sérgio Moro, ele é muito importante justamente para esse eleitor mais ideológico do Bolsonaro, porque a Lava Jato acabou sendo um tema fundamental para eleger Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu capturar muito bem essa agenda do eleitor cansado da política, cansado das denúncias de corrupção. Hoje, por exemplo, por mais que Sérgio Moro seja um ministro que em alguns momentos pareça incomodar Bolsonaro pela sua autonomia e etc., mas Bolsonaro entende que não pode tirá-lo porque essa agenda ideológica é muito forte, assim. Tem 2 nomes ali que desde o começo eram considerados intocáveis, né? Além do Moro, que você já citou, o Paulo Guedes. Isso, o Moro acho que fica muito claro, né? Há uma reaproximação dos dois depois de uma série de questões em que houve divergência, além da questão da Polícia Federal. Acho que desde o início o presidente Jair Bolsonaro não deu ao pacote anticrime a prioridade que se esperava dele. Agora, de um mês para cá, é que essa prioridade voltou a ser dada, seja com uma campanha em que o governo gasta 10 milhões de reais para promover o pacote anticrime, que ainda está num grupo de trabalho. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Até mesmo ao aceno do presidente ao Sérgio Moro na ONU, em que ele cita o Moro. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro. Então, uma clara aproximação e que eu acho que coincide um pouco com pesquisas que mostram que a popularidade do Bolsonaro caiu desde o início do ano para cá, enquanto a do Sérgio Moro, mesmo com todos os reveses que a Operação Lava Jato tem sofrido recentemente, mesmo com a divulgação das conversas pelo site Intercept, o Sérgio Moro continua com uma popularidade muito grande e ele acaba sendo um pilar da popularidade do próprio governo.
Vai falar agora sobre a pesquisa do Datafolha, publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, que mediu a popularidade do ministro Sérgio Moro. 94% dos entrevistados afirmam conhecer o ministro, que também aparece como o mais bem avaliado. Acho que Paulo Guedes é outro quadro importante desse governo que Bolsonaro, por mais que tenha divergências, né, já foram algumas divergências, por exemplo, Marco Sintra, que era o chefe da Receita e também o responsável, né, por articular toda a política tributária do governo, de imaginar uma proposta de nova CPMF, ele caiu e o Paulo Guedes, que sempre deu lastro para o Marco Sintra bolar essa proposta desde a campanha eleitoral, nunca se pensou ou imaginou qualquer tipo de mudança no Ministério da Economia. Divergências sobre a volta de um imposto parecido com a CPMF levaram à demissão do secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra. A Receita Federal, a mesma coisa. Tem problemas, faz um bom trabalho, mas tem problemas, né? E devemos resolver esses problemas. Como? Trocando gente. Da mesma forma, agora há algumas divergências na questão de tramitação de pacto federativo no Congresso, mas o Paulo Guedes também é outro pilar do governo que, noves fora ideologia, noves fora discordâncias, me parece que Bolsonaro ali com esses dois ministros, ele acabou, enfim, tendo dois quadros que dificilmente ele vai trocar, porque um é um pilar para esse eleitor ideológico, eu acho que votou no Bolsonaro, e o outro é um pilar importante pro Bolsonaro no mercado, né? Há nomes dos quais o Bolsonaro se afastou e que agora passam a fazer oposição a ele, né? Qual o risco político, qual a consequência política que pode ter pro Bolsonaro mais à frente? Eu acho que tiveram duas demissões do Bolsonaro no primeiro escalão que foram muito com o fígado, né? Se a gente parar para olhar, por exemplo, Gustavo Bebiano, que foi um ministro que foi secretário-geral e foi importantíssimo na campanha eleitoral, ele teve ali uma saída muito por uma briga dele com o Carlos Bolsonaro, filho do presidente. E logo depois o Bebiano começou a dar uma série de entrevistas fazendo duras críticas ao governo. E Bebiano, de alguns meses para cá, ele estuda duas propostas de partidos, uma é do DEM, outra do PSDB, que, imaginando uma candidatura de, por exemplo, João Dória a presidente da República em 2022, muito provavelmente esses dois partidos eles já sinalizam que poderão caminhar juntos. Então o Bebiano pode ser muito importante daqui a 3 anos numa campanha que pode ser de oposição ao Bolsonaro. E o Bebiano sabe exatamente como foi a campanha vitoriosa do Bolsonaro, de forma que eu acho que é o tipo de briga que o Bolsonaro criou que pode cobrar uma fatura no futuro. Eu acho que o general Santos Cruz, ele está na mesma toada, assim, foi um ministro que também caiu por conta de divergência com Carlos Bolsonaro e que também, ao sair do governo, também deu uma série de entrevistas criticando o governo. Santos Cruz e Bebiano, especialmente o Bebiano, que já fez claramente essa sinalização, eu acho que sim, assim, acho que isso pode cobrar uma fatura, esse tipo de demissão com fígado que o presidente fez. Tiago, lá atrás o presidente Bolsonaro disse que qualquer denúncia de corrupção seria combatida no governo dele, que a caneta BIC dele ia atuar, mas ele agora tem um ministro do turismo denunciado. E o ministro segue no cargo por enquanto. Qual o bastidor disso? Por que o ministro não cai? Qual o cálculo político que Bolsonaro faz nesse caso? É difícil entender mesmo, assim, porque, enfim, foi um governo que se elegeu com a bandeira do combate à corrupção muito forte. Acho que as evidências apresentadas tanto no inquérito da Polícia Federal quanto na denúncia do Ministério Público mostram, enfim, uma série de depoimentos de mulheres candidatas falando abertamente da negociação para que elas fossem apenas laranjas, enfim, que as candidaturas não fossem para valer. Fazia dobrada junto com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. No meio da caminhada da campanha, fui convidada por 2 assessores, do Marcelo Álvaro, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica a qual eu não estava fazendo serviço algum na gráfica. E é difícil entender até qual será o critério do governo para esse corte, né? Porque já temos um indiciamento da Polícia Federal, uma denúncia do Ministério Público Eleitoral, que foi super rápida, e aí é preciso entender qual será o critério do governo. Será que o critério do governo, então, para exonerar um ministro, será
a condenação em primeira instância, a condenação em segunda instância. Hoje já tinha senadores do PSL falando, né, que não, tem que esperar o processo acabar, um discurso até meio parecido com o PT lá atrás, assim, né? A decisão da manutenção do Marcelo Álvaro, mesmo com indiciamento pela Polícia Federal, é uma decisão pessoal do presidente. Lembrando que indiciamento não significa pré-julgamento ou que já se esgotaram as chances de se defender. Então, me parece contraditório. É preciso entender até que ponto a base bolsonarista nas redes sociais, que eu acho que atua muito como bússola desse grupo político, vai cobrar Jair Bolsonaro pela demissão do ministro do Turismo. Acho que o caso muda de patamar com um indiciamento e uma denúncia do Ministério Público. Tiago, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, Carol. Tchau, tchau. Este foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. A edição de hoje teve captação de áudio do Maurício Belli, produção do Bernardo Falcão e edição do João Guilherme Lacerda. Outras notícias e reportagens especiais você encontra em oglobo.com.br. Até mais!